Olá, gente. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1, a aula número 8. Na aula de hoje, vamos descrever vários tipos de funções. Vamos começar com as funções lineares. As funções lineares são funções da forma f de x igual a mx mais b, onde m e b são constantes reais. Bom, essa função ela já é uma velha conhecida de vocês, lá do ensino básico. O gráfico dessas funções são retas, né? O gráfico das funções lineares são retas. Esse coeficiente m, ele é chamado de coeficiente angular e ele mede a inclinação da reta. E o coeficiente b, ele é chamado de coeficiente linear. Quando b é zero, as funções, elas ficam f de x igual a mx, e isso significa que as retas são todas retas que passam pela origem, né? Porque se você faz x igual a zero na expressão, fica m vezes zero, que é zero. Então, a função leva zero no zero. Por causa disso, ela é uma reta que passa pela origem. E se o m for igual a zero, então a sua expressão vira f de x igual a b, com b constante. Significa, então, que o gráfico são retas horizontais, ou seja, retas paralelas ao eixo x e que interceptam o eixo y no ponto de ordenada igual a b. Então, um exemplo, aqui vocês vão ver vários exemplos de retas passando pela origem. No gráfico da esquerda, eu estou na situação em que o B é zero, então são retas que passam pela origem. E aí a reta na cor vermelha corresponde à reta que tem coeficiente angular igual a 1, ou, em outras palavras, é a reta de equação y igual a x. A reta azul já tem inclinação dada pelo coeficiente angular igual a 1 meio. E sua equação é, portanto, 1 meio vezes x. O próprio eixo x é a reta de equação y igual a zero, que é a situação em que o m é zero. Tá? A reta y igual a menos x, que é a reta verdinha, coeficiente angular igual a menos 1. A reta amarelinha é a reta de equação y igual a menos 2x. No gráfico da direita, temos duas retas horizontais, a reta y igual a constante igual a 1 e a reta y igual a constante igual a menos meio. O eixo y, em particular, é uma reta também, só que não é de equação dada por f de x igual a mx mais b. Tá? O eixo y é uma reta cuja equação é representada por x igual a zero. Bom, em geral, m diferente de zero e b diferente de zero vai te dar a equação de uma reta arbitrária no plano R2, como, por exemplo, essa reta vermelha, que tem uma inclinação positiva. Tá? Aqui eu posso dizer que o coeficiente angular dela é positivo. Por exemplo, essa reta azul, também, que é uma reta arbitrária, aqui eu posso dizer que o coeficiente dela é negativo. Tá? Então, são situações arbitrárias em que o m é diferente de zero, tá? E o b é diferente de zero. O segundo tipo de função que a gente vai ver são as funções de potências, que são funções do tipo f de x igual a x elevado a a, onde a é uma constante. Vamos analisar vários casos. O primeiro caso é o caso em que a é um número inteiro positivo, ou um natural n. E vamos traçar alguns exemplos de curvas
do tipo x elevado a n. Vamos traçar no mesmo sistema coordenado as curvas y igual a x2, y igual a x4, y igual a x6, etc. Note que todas essas funções levam 1 no 1. A imagem de 1 por essas funções é igual a 1. Tá? Porque 1 ao quadrado é 1, 1 elevado a 4 é 1 e 1 elevado a 6 é 1. Então, todos esses gráficos vão passar pelos pontos, por esses dois pontos aqui, de coordenadas menos 1, 1 e 1, 1. Tá? Começando pela y igual a x2, é a nossa velha parábola. Então, a gente sabe que esse gráfico, ele tem esse aspecto aqui, ó. Então, essa é a nossa curva y igual a x2. Y igual a x4 vai ter um aspecto semelhante, parecido, similar à da parábola. Tá? Com a diferença que x elevado a 4 cresce mais rápido do que x elevado a 2, quando o seu x é maior que 1 ou menor que menos 1. Tá? Por exemplo, pensa 2. 2 elevado a 2 é 4. E quando você faz 2 elevado a 4, isso vai pular para 16. E quando você faz 2 elevado a 6, pula para 64. Então, cresce absurdamente, muito mais rápido, quando você pega valores de x que são maiores do que 1 ou menores do que menos 1. Então, isso diz o seguinte, que as curvas, por exemplo, x4, ela vai crescer muito mais rápido do que x2 quando eu pegar valores de x maior do que 1 ou menor do que menos 1. Então, isso mostra para mim que a curva vai fazer isso aqui, a x4. Agora, se eu pegar valores de x entre menos 1 e 1, o que acontece? Por exemplo, pensa em 1 meio. 1 meio elevado a 2 dá 1 quarto. Mas agora, se você faz 1 meio elevado a 4, isso dá 1 sobre 16. Está muito mais próximo de zero. Tá certo? Então, isso mostra que a curva x elevado a 4, ela vai ficar mais achatada quando você estiver nessa região do domínio entre menos 1 e 1. Então, indicando que a sua curva ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então, essa vermelhinha é a x2, a azulzinha é a x4. A x6 ela vai crescer mais rápido ainda, mais rápido que a x2 e mais rápido que a x4. Fora de 1, né? A direita de 1 e a esquerda de menos 1. E entre menos 1 e 1, ela vai decrescer mais rapidamente para 0 do que as demais. Então, se você fizer o gráfico da x6, o aspecto vai ser algo assim, ó. Tá? Então, isso significa que se você pega valores, por exemplo, à esquerda de menos 1, as imagens por x2 vão ficar menores do que as imagens por x4, menores que as imagens por x6. Isso para valores de x à direita de 1 e à esquerda de 1. Tá? E se eu pego valores de x aqui entre menos 1 e 1, acontece o inverso, né? As imagens por x6 e por x4 vão se aproximar mais rapidamente de zero do que a imagem por x2. Então, com isso dá para você ter uma ideia de como é o gráfico geral x elevado a 2n, tá? Com n inteiro, que são as funções de potência de expoente par. Vamos pensar agora nas funções potências de expoente ímpar, y igual a x, y igual a x3, y igual a x5. Bom, a ideia aqui é a mesma, né? É bem análoga. Y igual a x é a nossa velha reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Y igual a x3, a gente já sabe, é a nossa cúbica. De novo, né, todas essas curvas vão passar pelos pontos 1, 1 e menos 1, menos 1. Tá? Então, você vê que y igual a x
passa por esses dois pontos. Y igual a x3 também vai passar por esses dois pontos. E é a cúbica clássica, que a gente já viu o gráfico dela. Faz isso. Tá? Então aqui eu tenho y igual a x. A azulzinha representa y igual a x3. Tá? E o raciocínio ele é inteiramente análogo ao caso do expoente par. Todas também vão passar por zero, porque todas essas funções levam zero no zero. Se você pensar agora no gráfico de y igual a x5, veja, para x menor que menos 1 ou x maior do que 1, a x5 ela vai crescer. No caso, para x positivo, ela cresce mais rapidamente que a x3. E no caso, para x negativo, a x5 decresce mais rapidamente do que a x3. Tá? E entre menos 1 e 1, aí acontece o inverso. Então, o gráfico de y igual a x5 vai ter esse aspecto aqui, ó. Bom, e por aí vai, né? Com isso você faz, então, a x7. Quanto mais alto o índice, mais a sua curva vai achatando aqui, ó, na região próximo do zero. Tá? Mas elas todas têm um comportamento parecido, similar. Tá? O padrão das curvas ele é bem similar, bem parecido. Bom, vamos agora traçar os gráficos das funções de potência para os casos em que os expoentes são inteiros negativos. Vamos traçar o x a menos 1, o x a menos 3 e o x a menos 5. Eu vou já exibir a tela com o traçado pronto de todos os três gráficos para a gente agilizar a aula, porque desenhar com perfeição gasta muito tempo, então vamos fazer um pouco diferente agora. Vou exibir já os gráficos, põe os gráficos das três funções. Note que y igual a x a menos 1 é o mesmo que 1 sobre x. Da mesma forma, x a menos 3 é o mesmo que 1 sobre x3, etc. Tá? O gráfico de x a menos 1, que é também 1 sobre x, eu já mostrei esse gráfico aqui antes para vocês, é o gráfico de uma hipérbole, tá? E o gráfico ele é composto de um par de curvas, que são essas curvas aí que vocês estão vendo na tela, na cor vermelha. Estas curvas, elas são assintóticas com o eixo, tanto do x quanto o eixo dos y. À medida que o x vai para mais ou menos infinito, a curva 1 sobre x, ela vai se aproximando do eixo do x. Isso está indicando o quê? Que as imagens vão ficando cada vez menores, próximos de zero. Tá? Então, esse comportamento a gente fala que é um comportamento assintótico. A curva se aproxima do eixo, mas nunca toca o eixo. A mesma coisa quando você caminha em direção à origem. Se você anda no eixo do x em direção à origem, quando o x fica cada vez mais próximo de zero, 1 sobre x fica próximo de mais infinito ou de menos infinito. Né? Porque o 1 sobre x vai ficar um número muito grande positivamente, se o x estiver à direita, e 1 sobre x vai ficar muito grande negativamente, ou muito pequeno, se o x se aproximar de zero pela esquerda. Tá? O zero está aqui, é a origem. Então isso está mostrando que a curva 1 sobre x ela fica assintótica com o eixo dos y. A mesma coisa vai ser com a curva 1 sobre x3. Por quê? A 1 sobre x3, igualmente, da mesma forma que a 1 sobre x, a 1 sobre x3 ela também se aproxima assintoticamente dos eixos, tanto do eixo x quanto do eixo y. Tá? Agora, se você compara as curvas
1 sobre x e 1 sobre x3. A 1 sobre x3 também é composta de um par de curvas, representado aí na tela pela cor azul. Tá? Você vê que o comportamento do gráfico, eles são parecidos. A diferença é que quando o seu x pega o x positivo entre 0 e 1, o que você observa? É que a imagem pela função 1 sobre x3, ela é maior do que a imagem pela função 1 sobre x. Claro, né? Porque se o x é menor que 1, 1 sobre x é maior do que 1. E 1 sobre x ao cubo fica maior ainda. Então isso mostra que a curva azul fica acima da curva vermelha quando o x está entre 0 e 1. Quando o x é maior do que 1, é o contrário, porque o 1 sobre x agora fica pequeno. Né? Pensa, se o x é maior que 1, 1 sobre x é menor do que 1. E 1 sobre x ao cubo fica menor ainda, se aproxima mais ainda de 0 do que 1 sobre x. Então isso indica para nós que quando o x é maior que 1, a curva azul ela fica abaixo da curva vermelha. Então isso aconteceu por quê? Porque você aumentou o seu expoente, né? Você aumentou o seu expoente lá no denominador de 1 para 3. Tá? Se você aumenta agora para 5, pensa na curva y igual a 1 sobre x elevado a 5, né? Que é o gráfico da curva verde, x a menos 5, que é o mesmo que 1 sobre x elevado a 5. Então, de maneira análoga, quando o x estiver entre 0 e 1, a curva verde vai estar acima da curva azul, porque 1 sobre x elevado a 5 vai ficar maior que 1 sobre x elevado a 3, quando o x está entre 0 e 1. E quando o x é maior que 1, é o contrário. A 1 sobre x elevado a 5 está mais próximo de 0 que a 1 sobre x elevado a 3, que por sua vez está mais próximo de 0 que a 1 sobre x. Então isso indica que a curva verde ela está abaixo da curva azul, que está abaixo da curva vermelha. Então você tem esse comportamento aí dessas três curvas. Isso quando você olha para x positivo. Quando você olha para x negativo, a situação é inteiramente análoga. Então isso te dá esse visual aí que representa as três curvas, 1 sobre x, 1 sobre x3 e 1 sobre x5. Ou x a menos 1, x a menos 3, x a menos 5. Okay? Todas essas curvas, tanto a vermelha, quanto a verde, quanto a azul, elas passam pelos pontos 1, 1, menos 1, menos 1. Pelo simples fato de que se você fizer x igual a 1 nas três equações, vai ficar y igual a 1. Então, todas as três curvas passam no ponto 1, 1. Da mesma forma, se você fizer x igual a menos 1 nessas três equações, o y vai dar igual a menos 1. Já que o seu expoente, ele é um expoente ímpar, né? É um inteiro negativo ímpar. Então, o y dá menos 1. Então, isso indica que todas essas curvas passam pelos pontos 1, 1 e menos 1, menos 1. Então, no nosso próximo exemplo, vai acontecer algo parecido. Agora, os meus expoentes são números inteiros pares, menos 2, menos 4, menos 6. Se você fizer x igual a 1 nessas três fórmulas, o y vai dar 1. Então, indica que essas três curvas passam pelo ponto 1, 1. E se você fizer x igual a menos 1 nessas três fórmulas, de novo o y vai dar 1. Né? Veja, isso aqui é o mesmo que 1 sobre x elevado a 2. Esse aqui é o mesmo que 1 sobre x elevado a 4. Esse aqui é 1 sobre x elevado a 6. Então, quando você faz x igual a menos 1 nessas três expressões, como esses expoentes no denominador são todos pares, então o resultado vai dar 1 para todos eles. Então, isso indica que essas três curvas passam pelos pontos, também passam pelo ponto menos 1, 1. Então, você tem aí o esboço das três curvas. X a menos 2, ou 1 sobre x2, cujo gráfico é o par de curvas vermelhas, que vocês estão vendo na tela. O par de curvas azuis representa a função x a menos 4, ou 1 sobre x4. E o par de curvas verdes, que representa 1 sobre x6. Note que, de novo, essas três curvas, elas são assintóticas com os eixos x e y, tá? No sentido que se o x caminha para mais ou menos infinito, as imagens vão ficando cada vez mais próximas de zero.
Então, isso dá o caráter assintótico das três curvas aqui em relação ao eixo do x. E, se você pegar o x e aproximar de zero, pensa, pega um número muito pequenininho. Quando você faz o inverso desse número, vai ficar um número extremamente grande. Então, isso mostra o comportamento assintótico das três curvas em relação ao eixo dos y. Tá? Fica cada vez mais próximo, porém nunca toca o eixo. Bom, agora vamos ver o que acontece quando o meu expoente é um número fracionário, é uma fração, é um número racional. Vamos fazer o exemplo aqui para o caso em que o A é igual a 1/2, 1/3 e 1/4. E 1/5, né? Como que fica o gráfico dessas funções? Vamos começar com a função y igual a x elevado a meio. Veja, y igual a x elevado a meio, se eu elevo isso aqui ao quadrado, então isso vai me dar o quê? y2 igual a x. Então, se você troca os papéis de x e y, veja, x igual a y2 é a nossa parábola. E se você troca os papéis de x e y, a parábola x igual a y2, ela é equivalente à parábola y igual a x2. Só que agora você troca os papéis de x e y. Então, a parábola ela vai ter esse formato aqui, ó. Então, esse gráfico que você está vendo aqui é o gráfico da parábola x igual a y2. Então, quando você faz y igual a x elevado a meio, y igual a x elevado a meio é o mesmo que raiz de x. Bom, y igual a raiz de x é uma das soluções quando você resolve a equação y2 igual a x para y. Porque uma das soluções vai ser y igual a raiz de x e a outra solução vai ser y igual a menos a raiz de x. Tá? E isso vai representar o quê? Cada função vai representar um pedaço da parábola. No caso, y igual a raiz de x vai ser a parte de cima da parábola. Certo? Então, essa é o gráfico da função y igual a raiz de x. E y igual a menos a raiz de x vai ser a parte de baixo da parábola. Note que aqui o domínio dessa função é o conjunto dos valores de x maiores ou iguais a zero. Por quê? Porque o x só está definido para x maior ou igual a zero. E o y, como você pode observar, ele é sempre positivo, porque a raiz de x é, por definição, um número positivo. Então, isso me dá que o conjunto imagem é também o intervalo zero mais infinito. Se eu desenhar o domínio de verde, então esse aqui é o domínio. E se eu desenho de azul o conjunto imagem, você vê que esse aqui é o meu conjunto imagem. Tá? No caso em que o y é igual a menos a raiz de x, não foi pedido não, mas vamos calcular também. O domínio igualmente é o intervalo aberto, fechado em zero, aberto em mais infinito. De novo, você só pode calcular a raiz de x para x positivo, indicando que o domínio, portanto, é o semi-eixo positivo do x. Só que agora você vê que as imagens são todas o quê? Negativas, né? Porque o gráfico está todo abaixo do eixo do x, então isso mostra que a imagem é o intervalo aberto em menos infinito, fechado em zero. Se eu pinto de azul, o conjunto imagem é representado pelo semi-eixo negativo dos y. Vamos ver quais são o domínio e imagem das funções anteriores, que eu acabei esquecendo, e é importante a gente falar isso. Aqui, no caso das funções
x menos 1, x a menos 3, x a menos 5, etc., em todas elas você vê que o domínio é o mesmo para todas elas, que é o conjunto dos reais diferentes de zero. Né? Ou seja, o zero ele não entra no domínio. Então a gente vai desenhar uma bolinha aberta aqui, mostrando que o zero não faz parte do domínio. O domínio ele é apenas os valores de x maior do que zero e os valores de x menores do que zero. E da mesma forma, o conjunto imagem também é o conjunto dos números reais diferentes de zero. Tá? Então, se eu desenho na cor violeta, você vê que o conjunto imagem também é o conjunto dos números reais não nulos. Para as funções do tipo x a menos 2, x menos 4, x a menos 6, pelo gráfico, você vê imediatamente que o domínio também é o conjunto dos reais menos o zero. E o conjunto imagem, agora aqui você vê que o conjunto imagens são todos os números que são positivos. Tá? Os negativos não fazem parte do conjunto imagem, porque o gráfico, você vê que o gráfico, os dois ramos estão acima do eixo dos x. Então isso indica que o conjunto imagem é o intervalo aberto no zero, aberto em mais infinito. Ok? Vamos passar agora a x elevado a 1 terço. Note que x elevado a 1 terço é o mesmo que a raiz cúbica de x. Certo? E se você eleva ambos os lados ao cubo, então isso vai te dar o quê? y3 igual a x. E y3 igual a x é o mesmo que x igual a y3. Então veja, se você troca os papéis de x e y, se você já sabe traçar a curva y igual a x3, você também sabe traçar a curva x igual a y3. É só você trocar os papéis de x e y, né? Então você vai ter a cúbica, só que agora invertendo os papéis de x e y. Então o seu gráfico vai ser algo assim. Essa curva, ela representa a cúbica x igual a y3 ou y igual a raiz cúbica de x. Porque essas equações são equivalentes. Por isso que a gente coloca aqui se somente se. Porque uma implica na outra. Então, com isso, a gente tira que o domínio é o conjunto dos reais e o conjunto imagem é também o conjunto dos reais. Bom, eu vou deixar como exemplo, exercício, para vocês esboçarem y igual a x elevado a 1 quarto e y igual a x elevado a 1 quinto. Vocês vão usar, da mesma forma que eu usei aqui o argumento para traçar y igual a x elevado a 1 terço, vocês vão usar esse argumento para traçar y igual a x elevado a 1 quarto e y igual a x elevado a 1 quinto. Porque você já sabe como traçar x igual a y4 e x igual a y5. Lembra? Se você troca os papéis, se você sabe traçar y igual a x4 e y igual a x5, como eu mostrei lá em cima, então você também sabe traçar x igual a y4 e x igual a y5. É só trocar os papéis de x e y. E quando você traça esses gráficos, você está traçando também y igual a x elevado a 1 quarto e y igual a x elevado a 1 quinto. Outros tipos de funções de potência, y igual a x elevado a a, com a pertencente a q, nós temos que usar técnicas do cálculo 1
para traçados de gráficos. Aqui eu vou apresentar dois modelos já prontos, certo? Só por curiosidade. Claro que, se você pergunta como que você chegou nesses gráficos, aí eu te respondo, calma, nós vamos ver isso lá no capítulo 4. Nós vamos ter um capítulo, uma sessão exclusiva do capítulo 4, que trata de traçados de gráficos. E para traçar gráficos você tem que usar alguns teoremas do cálculo que a gente ainda não viu e que serão teoremas importantes que vão dar características importantes das curvas, vão dar propriedades importantes que através delas você vai então conseguir fazer um esboço mais preciso. Mas eu já adianto para vocês que a curva y igual a x elevado a 3 meios é essa que vocês estão vendo aí na tela. Você vê que o domínio dela é o conjunto dos números x maior ou igual a zero, e o conjunto imagem é o conjunto dos y maior ou igual a zero. Isso para a curva da esquerda. A curva da direita, que é o gráfico da função y igual a x elevado a 2/3, você vê que essa curva ela apresenta um ponto aqui, que é um bico, é um ponto que a gente fala ponto anguloso, ou bico, ou ponta. Isso é uma característica dessa curva, e a gente vai entender isso porque lá no capítulo 4. Por que tem esse bico aí, essa ponta na origem? O domínio aqui é o conjunto dos reais, e o conjunto imagem é o conjunto dos y maior ou igual a zero também. Bom, os outros tipos de funções, né? Temos as funções polinomiais. As funções polinomiais são funções do tipo polinômio. O próprio nome fala, né? Polinomiais significa o quê? A expressão é um polinômio. Aqui você está vendo um polinômio, an x elevado a n, mais an menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais etc., mais a1x, mais a0. Esses números aqui, né, A0, A1, AN-1, AN, eles são chamados de coeficientes da função polinomial, que são os coeficientes do polinômio. São constantes reais, tá? E o N, ele é um número inteiro positivo. Para essas funções, é fácil de você verificar que o domínio é o conjunto R. Por quê? Porque o x você pode atribuir a x qualquer número real. Por isso que o domínio é o conjunto R. Tá? E se o coeficiente dominante AN for diferente de zero, veja, a gente fala coeficiente dominante AN porque é o coeficiente correspondente ao termo de maior grau. Tá? Se o n for maior do que zero, então n vai representar o maior grau do polinômio que representa essa função f de x. Tá? Então, a n é o que a gente chama de coeficiente dominante. Claro, o polinômio será de grau n desde que esse an seja não nulo, né? Porque se ele for zero, então o seu grau deixa de ser n e passa a ser, eventualmente, n menos 1. Se o próximo coeficiente an menos 1 for diferente de zero. E n é, então, como a gente já sabe, é chamado grau do polinômio. Quando n é igual a 1, a função polinomial são as funções lineares, cujos gráficos são retas, e a gente já viu isso no começo dessa aula, né? Quando n é igual a 2, você tem polinômios de grau 2, e essas funções são chamadas de funções quadráticas. Eu tenho, para quem quiser aprender mais sobre essas funções, vocês podem consultar as aulas lá de elementos de cálculo, mais especificamente as aulas de número 9, tá? A aula de número 7, 8 e 9, eu trato das funções lineares. E as funções quadráticas, eu dou um tratamento das funções quadráticas lá na aula de número 13. Então, quem tiver dificuldades
sobre essas funções, pode então pode consultar essas aulas que está disponível para vocês o acesso lá, né, que são as aulas do curso de elementos de cálculo. Lá, inclusive, você vai ver como calcular as raízes de uma função quadrática, a fórmula de Bhaskara, etc. Quando n é igual a 3, você vai ter as funções cúbicas. A gente já fez aqui os gráficos de algumas delas. Lembra? A curva x3 é uma função cúbica. É a cúbica clássica. O nosso livro-texto, ele traz alguns exemplos de gráficos de funções cúbicas. Claro que com o que a gente tem de ferramenta não é possível fazer traçado de cúbicas arbitrárias, porque a gente ainda não tem as ferramentas necessárias. Então a gente precisa esperar chegar no capítulo 4 para então ter condições de traçar gráficos de qualquer cúbica. Então essas cúbicas que estão no livro, na seção 1.2 do nosso livro-texto, depois a gente vai voltar nelas e fazer o traçado do gráfico delas usando as ferramentas que a gente ainda não tem, mas que nós vamos aprender nas próximas aulas, principalmente quando a gente for falar de derivadas. Quarto tipo de funções são as funções racionais. As funções racionais, elas por definição, são quociente ou razão de polinômios. Ou seja, as funções racionais são funções do tipo f de x igual a p de x sobre q de x, onde p e q são polinômios. O domínio dessas funções é o conjunto dos valores de x que não anula o seu denominador, tá? Ou seja, os valores de x em que o q de x é diferente de zero. Então, um exemplo aí de função racional, f de x igual a 2x2 menos 3 sobre 7x mais 4, a gente vê facilmente que o domínio é o conjunto dos reais diferentes de menos 4 sétimos. Gráfico das funções racionais, também só quando a gente atingir o capítulo 4 do nosso livro. Funções algébricas. As funções algébricas são aquelas construídas a partir de polinômios por meio de operações algébricas, adição, subtração, multiplicação, divisão e extração de raízes. Por exemplo, as próprias funções racionais são exemplos de funções algébricas, certo? Outros tipos de funções algébricas, por exemplo, raiz de 2x menos 3 sobre x mais 5, ou 1 mais x mais 2x3 elevado a 3 meios, e por aí vai, tá? Então, são alguns exemplos de funções algébricas. Bom, com isso a gente termina essa parte dessa aula de funções, que é a primeira parte. E na próxima aula a gente vai dar continuidade a este assunto, vamos prosseguir dando mais exemplos de funções. Então, nos vemos na próxima aula, um abraço, até lá.